mais um programa Educar para Transformar, aqui da TV Cidade de Santo André. Toda semana vocês são convidados a participar de um bate-papo delicioso sobre algum assunto importante relacionado também à educação, ao conhecimento em geral e a muitas dúvidas que vocês muitas vezes compartilham comigo. E hoje um assunto um pouco tabu, vamos dizer assim, a matemática. Pois é, muitas vezes alguns alunos já chegaram para mim e falaram: ai, Pro, como é que eu faço? Eu tô com uma dificuldade na matemática. Eu tô com uma questão que envolve a matemática. Teacher, eu vou ter uma prova de matemática. Então a matemática, ela é muitas vezes palco de muita conversa e discussão nas suas casas, eu tenho certeza, como na minha vida como professora. E para falar desse assunto tão importante, nós temos aqui a nossa queridíssima, que foi minha professora e hoje é uma grande amiga minha e da minha família, a Amélia Del Carmen Adice. Muito obrigada pela sua presença, Amélia. Eu que agradeço a oportunidade de passar um pouquinho de experiência. Que gostoso! E nós vamos aqui inspirar conhecimento com a Amélia, que é uma pessoa com muita experiência, com muita sabedoria, para trazer pra gente aqui também muito conteúdo interessante. Vamos lá, Amélia, conta um pouquinho para eles a sua jornada, como que foi o início da sua carreira até os dias atuais, conta um pouquinho para eles te conhecerem. Então, o início da minha carreira foi assim, eu conheci um rapaz que fazia a faculdade de matemática comigo e ele fazia engenharia também. E, então ele tinha que acabar o curso de engenharia e não conseguia trabalhar, acabar o curso de engenharia e o de matemática, tudo junto, também ele quis fazer. Então, e aí ele me propôs: eu dou aula no Cristo Rei, ele falou, e daí você não quer me substituir por 6 meses para mim conseguir acabar meus cursos? E foi assim que eu comecei, dando aula no Cristo Rei. Puxa vida! Lá em São Paulo. E de matemática? E de matemática. E eu dava aula para o 9º ano e eu dava aula para o ensino médio. Foi assim que comecei direto assim. A paixão por dar aula, por estar em sala de aula começou ali? Você já tinha vontade antes de dar aula? Eu acho que a paixão começou desde pequena. Porque desde pequena eu tinha uma parede que era uma lousa. E para mim estudar, eu falava com a classe. Que não existia, lógico, né? Só na minha mente. Daí eu ensinava, como eu via os professores me ensinando, eu ensinava na minha lousa. Nossa, é muito gostoso ouvir você, Amélia. Como eu falei anteriormente, a Amélia foi minha professora, foi professora dos meus irmãos e de muita gente aqui de Santo André. Com certeza que quem está assistindo a gente, tem muita gente aqui que já te conhece há muito tempo, né, Amélia? Sim, Amélia, quando você fala da aula, seus olhos brilham. Então, muita gente me conhece há muito tempo, porque hoje eu dou aula para os filhos dos meus ex-alunos. Que bacana! É bacana, gostoso. Amélia, conta uma coisa pra gente. Quando a gente fala de matemática, pessoal, e é um assunto, pra mim, particularmente, é muito feliz e também é um assunto que me interessa muito. Por quê? Desde que eu comecei a dar aula, eu sempre dei aula para criança, meu público mais forte era no início, hoje já tenho mais adolescentes e adultos também. Mas a matemática, ela era ou os alunos odiavam ou amavam. Sempre tinha aquela coisa. E tinha aquela luta, né? Vamos entender que a matemática não é um bicho de 7 cabeças. Mas você percebe que tem essa questão da matemática, de repente, relacionada à insegurança do aluno? Como que você vê essa questão? Insegurança seguida de baixa autoestima, né? Por que acontece? N motivos, mas um deles é aquele sucesso de derrotas. Então hoje eu fiz prova, fui mal. Nossa, e agora para fazer outra prova? Eu pego, faço, vou médio. Médio não satisfaz nem a mim, nem meus familiares. Aí eu pego, faço outra, é automático. Mal. E continua. E daí vai tendo essa sucessão de derrotas até você falar. Na verdade, a professora que é professora de aula particular, ela é uma psicóloga. Se ela tiver um feeling de notar isso no aluno, de às vezes notar uma deficiência que veio dos 2 anos de vida dele, do 3º ano de vida dele, que é a construção dessa fase da aprendizagem, de raciocínio.
entendeu? Isso que você falou é importantíssimo deixar claro, porque muitas vezes a criança já tem uma questão relacionada com a matemática desde pequeno, né, Amélia? Desde pequeno. A forma desde como que é pequeno. colocado. Então, mas a maioria dos alunos não traz essa questão assim de desde pequeno. Eles trazem essa questão de insegurança, de não acreditar nele mesmo. Não acredito mais que eu sou capaz. Puxa vida. Minha mãe me cobra muito. Isso daí é quando eles estão assim no Fundamental 1, começo do Fundamental 2. Sim. Mas aí quando eles estão assim no 8º, 9º ano, já muda um pouquinho, né? O assunto. Sim, Porque sim. no 8º, 9º ano, a atenção deles já é desviada para o meio exterior. Nossa. Né? E uma coisa, para quem não sabe, a Amélia tem uma história com a matemática pessoal, né? Quando a gente fala de insegurança, às vezes os alunos, né, olham pra gente e falam, a professora consegue fazer tudo, professora, nossa, e não sabem que muitas vezes as nossas histórias, né, nem sempre são aquelas que os alunos... Conta pra gente a questão da insegurança com a matemática na sua vida. Então, na minha vida foi assim, no Fundamental 2, eu era ótima. A pessoa que encontra eu até hoje fala, nossa, Amélia, eu lembro como você ensinava a gente, estudava com a gente, como aluno e aluno. Agora, quando passei para o ensino médio, foi um divisor de água na minha vida. Por quê? Parece que travou minha cabeça. Eu me via muito, muito inferiorizada aos outros alunos. E por isso que eu falo, por isso que eu sei o que acontece com meus alunos, por isso que eu posso ajudar eles. Então, o que aconteceu? Eu tive uma trajetória assim, infeliz no ensino médio e fui, até que eu tentei fazer medicina, só consegui entrar em biomedicina, daí eu falei, peraí, calma aí. Já que biomedicina que eu entrei era muito longe, eu vou fazer uma faculdade aqui daquilo que eu não sei. E eu fui na faculdade e transferi meu curso de letras para matemática. Meu Deus do céu! Olha, mas, ó, certa que a secretaria não ia me transferir. Aí eu fiquei assim, que nem você fez. Hã? A moça falou, aham, vou transferir já. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí, tudo bem, eu fiz, porque eu tive que enfrentar. Foi meio que você provando pra você que você era capaz. Exatamente. Puxa vida, na sua história de vida, Amélia, teve mais a relação você com a matemática ou você teve, por exemplo, algum familiar que de repente fez alguma pressão? Teve alguma história dessa? Nada, eu nunca tive Graças esse a tipo Deus. de pressão. Meu pai falava assim, eu quero que você estude. Estuda o que você quiser, mas tem que estudar. Bacana. Isso é muito importante. Uhum. A gente vê, né, Amélia, que como os pais muitas vezes querem ajudar, lógico, né? Os pais querem ajudar os filhos, mas muitas vezes fazem uma pressão negativa. Ontem mesmo entrou um garoto na minha escolinha, um garoto que ele é assim, né? Ele é jogador de vôlei. Não. E a mãe, os pais moram em Mato Grosso e ele mora aqui porque ele é da federação, essas coisas. Aí a mãe veio falar comigo, ela falou uma frase que ficou aqui, ó, na minha cabeça, porque ela falou, o Lucas não pensa no que ele vai fazer, mas o pai quer que ele faça engenharia. Aí eu falei, e você, Lucas, o que você quer? Não sei. Então, muitas vezes o pai acaba querendo influenciar o filho porque o filho se vê perdido. Então, querendo fazer o melhor, ele dá uma sugestão. E, para variar, nenhum adolescente gosta de ser direcionado, né? Então, aí é que ele não vai fazer engenharia, mesmo que ele tenha tendência, né? Que coisa, Amélia. Por isso, uma preocupação que os pais deveriam ter, né, muito grande ao, por exemplo, sugerir certas coisas e até às vezes fazer direcionamentos, porque os pais, eles representam muito nas nossas vidas, né, Amélia? Muito. Principalmente quando eles são nossos espelhos, né? Sim! Porque tem adolescente rebelde que ele quer ir batendo de frente. Sim, 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 sim. Porque geralmente eles sabem tudo e consertam tudo com as próprias mãos, até o mundo eles consertam com as próprias mãos. Eu conversava com um psicanalista também, que foi nosso convidado, Felipe Perini, e a gente conversou sobre frustração,
que é muito importante, né? Que eles passem pelas frustrações, porque o mundo está aí repleto de situações que a gente vai se frustrar. Sim. E os pais muitas vezes não sabem lidar com isso, né? Sim, essa frustração, essa insegurança também pode ser de um relacionamento mal acabado dentro da família, né? Às vezes não acaba, fica vivendo pai e mãe, brigando. Sim. E ele fica se questionando. Eu já tive aluno que de ver pai e mãe brigar a vida toda, botou na cabeça que não era filho daquele pai, não era filho daquela mãe. É mesmo? Porque ele pensava assim, como pode? Meu pai e minha mãe não gostam de mim, eu sou culpado disso. Porque o pai e a mãe falam, não, eu tô com meu marido ou eu tô com a minha esposa por causa do meu filho. Puxa vida. Aí ele se sente culpado, daí vai gerando uma série de probleminhas, entendeu? E ele vai carregando isso a ponto de não conseguir desenvolver o outro lado do raciocínio dele. Exato. E que muitas vezes na questão da matemática influencia diretamente, né? Porque a cabeça... A falta de exercício Sim. influencia. A falta de exercício não é de matemática, de exercício físico. Porque eu noto que tem aluno que pega a matéria muito rapidinho, quando ele nada, quando ele vai para academia, sabe? Aí vai falar assim, nossa, o que essa mulher está falando? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver com a letra. Você pode pegar um aluno que tem uma letrinha toda tortinha, para baixo da linha, um A que não é redondo, tem a ver sim com a coordenação fina dele, porque ele não teve oportunidade, ou não quis, ou o pai e a mãe não se ateve para isso, dele praticar exercício, sabe? Nossa, olha, eu escuto a Amélia, para mim é a voz da sabedoria. A Amélia é professora há quantos anos, Amélia? Desde 1979. Bom, eu não preciso falar nada, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu não vou nem perguntar, Amélia, se você tem alguma formação voltada para psicopedagogia, porque o que você fala nos parece, a nós educadores, uma pessoa que trabalha de uma maneira completa. Você vê o indivíduo como um todo. Como um todo. Porque, Amélia, percebo que hoje em dia, muitas vezes, não é uma crítica negativa, e sim construtiva. Muitos colegas, muitas vezes, trabalham a sua disciplina, mas pensando só na disciplina, só no aprendizado, por exemplo, do português, ou da matemática, ou da geografia, e não vê o aluno como um todo, como ser que tem questões a serem resolvidas, Muito. E o trabalho, às vezes, não caminha. Sim, e o principal também é você notar, por exemplo, quando a gente tem uma escola de reforço, na classe com 30, 40 alunos, também você pode notar isso. Mas quando você está tete a tete com o aluno, individual, assim, é importante você notar se aquele aluno é para você. Não adianta você ficar com aquele aluno querendo ganhar aquela hora aula, ou um mês de hora aula, sei lá o que o plano que ele fez na tua escola, se ele não é para você. Às vezes, a salvação daquele aluno está lá, bem lá atrás, que ele precisa passar com uma psicopedagoga que faz isso todo dia, para ela puxar. Ele é que nem um novelo de linha. Ela puxa o fio da meada e vai exercitando ele. Pode ficar sossegado, professor. Ele vai voltar para você. Se o teu problema é dinheiro, se o teu problema é trabalhar para a sua renda, se você encaminhar ele para aquela psicopedagoga, ele vai sentir tanto conforto que depois ele volta para a tua aula. Porque você é que nem o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra cuida da parte química, o psicólogo da emocional. Assim é teu aluno. Ele vai na psicopedagoga, ela alinha ele volta para você dar a matéria, para você dar a parte que ele tem que desenvolver no raciocínio, só isso. E o trabalho feito com amor é outra coisa, né? É outra coisa. Amor é o remédio para tudo. Nossa, Amélia. Amélia, com tantos anos de experiência, você deve ter muita história para contar aí na sua... Tem alguma que você se recorda de algum aluno que você fez parte do processo dele e que muitas vezes não foi um processo fácil? Tem alguma história que você queira compartilhar com a gente? Olha, tem muita história, pessoal. Desde aluno Down, desde aluno diabético de nascença, que influencia demais. Olha só, quer dizer que é mesmo? É mesmo, porque o aluno diabético de nascença, se ele não aprendeu a viver com essa Com essa questão de saúde,
diminui o raciocínio dele, a diabetes. Olha só, gente, isso é interessantíssimo. Daí eu tinha um aluno no São José, que eu via que ele ficava assim, meio airado, meio, assim, sabe, não sabia, às vezes ele era super antenado, às vezes, meu Deus, onde eu tô? Eu sentia isso no olhar dele. Sim. Daí chamei a mãe, falei pra ela, que senti, sabe, falou, ele é diabético, ele não aceita, eu tô passando por uma situação muito difícil com ele. Daí que eu fiz, mandei ele para a Associação de Diabéticos. Olha, só que direcionamento interessante. Só que naquela época a Associação de Diabéticos era no Hospital do Servidor Público. Hoje não, se alguém souber, já tem a Associação dos Diabéticos do ABC. Olha só que interessante. E a sede é aqui em Santo André. E os pais que têm uma questão em casa, os indivíduos podem procurar a associação? Deve. É simples? É simples demais, é chegar lá com o seu filho. E eles, lá tem médico, lá tem aula de como se alimentar, né? Porque às vezes a criança já é insulínica. Puxa vida! E às vezes ela está no começo de uma diabetes, porque a diabetes da mãe, a gestação da mãe foi com diabetes. Ela pegou diabetes gestacional. Nossa, e a criança... E aí, quando você encaminhou ele para a associação, você sentiu diferença? Ah, então, não é assim do dia para noite. Mas então a mãe dele levava ele sempre que tinha reunião no Hospital do Servidor Público. Ele foi entendendo porque ele era diabético. Ele foi entendendo o que ele podia e o que ele não devia. Não é o que ele não podia. O que ele não devia comer. Porque não poder, dá muita vontade de poder. Isso é verdade, ainda mais um adolescente. Então você fala assim, até a gente, que é velhão que nem eu, fala pra mim assim, Mélia, você não pode comer chocolate. Ai, vontade de comer um pote de Nutella, né? Agora fala pra mim, explica pra mim por que eu não devo comer. O que isso faz no meu intestino, o que isso faz no meu sangue. Por que ele inflama todo o meu corpo? Nossa, mãe. Fica muito mais fácil do adolescente aceitar. Embora ele ia nas festinhas, tinha doce, não sei o quê. Então, lá dentro da associação mesmo, eles vão liberando umas deixas, né? Um brigadeirozinho pode? Pode. Né? Mas é um brigadeiro. Escolha, se você comer um pedaço de bolo, você não vai comer o brigadeiro. Nossa, isso é interessante. Você saber a linguagem com a qual você deve lidar com um aluno, ainda mais um adolescente. Exatamente. Porque você, como professor, se você não sabe isso, você corre o risco dele ter uma baixa e você, na hora, não sabe nem o que fazer dentro da sala de aula. Exato. Então você tem que saber isso. E com aqueles alunos que eram agitados, rebeldes, você teve alguns casos? Muitos casos. O teu irmão, por exemplo, né? O Fernando Faninho, eles faziam uma associação de Fabrício, de Fernando, de Marco Aurélio. Olha, gente, é uma delícia estar com a pessoa. Eu tenho certeza que muita gente tem muita história com a Amélia aqui. Sim. Então, mas eles eram alunos, saudáveis, porque eu sempre via assim, a diretora da escola falava, olha, vocês tem que se colocar no lugar de professor, não pode se igualar, não sei o que lá. Mas não era uma questão de igualar, era uma questão de falar a mesma linguagem para eles poderem entender. Só que tinha uma diferença entre falar a mesma linguagem e dar liberdade. Era saber dar limite, que era uma outra coisa que eu queria falar aqui. Por quê? O aluno chega para tomar aula particular e ele tem essa dificuldade na escola pela falta de limite que ele tem. Eu não enfrentei essa falta de limite que eu enfrento hoje com o teu irmão, com o Fernando, com o César, com todos aqueles alunos que eram peralta por causa da idade. Eu não enfrentei essa falta de limite porque os pais falavam assim, filho, seu professor é seu pai e sua mãe quando ele está com você. Agora, hoje, eu enfrento essa falta de limite. Por quê? Porque o pai de hoje fala assim, eu fui cuidado muito rigorosamente. Eu não quero isso para o meu filho. Então, ele abre um espaço maior, ele abre um ângulo para o filho dele que é sem limite. Puxa vida. E aí entra também na questão da frustração que a gente estava falando. Né? Os Sim. pais não quererem que ele se frustre com não pode fazer tal coisa. Com não pode. Né? É que tem coisa que não pode e o pai não entende isso.
o pai não entende, ou o pai entende demais de ficar na frente do celular. Ou o pai entende demais de trabalhar para dar tudo para ele, e ele não precisa de tudo. Sim. Ele só precisa do amor e da atenção do pai e da mãe dele. Nossa, você falou tudo. Acho que falta muito hoje em dia esse carinho, esse aconchego dos pais. E muitas vezes a gente sabe do dia a dia corrido. A minha mãe, por exemplo, era uma mulher que trabalhava o dia todo. Mas não é, Amélia? Mas quando tava com a gente, tava com a gente. Tava com a gente. Né? Não tinha essa coisa de, não, agora eu tô vendo aqui, né? É uma realidade completamente diferente? Sim. São sujeitos diferentes? São. Mas existem coisas como, por exemplo, a questão da frustração, do ter que lidar dos limites, tudo, né? E depois, quando a gente está dando reunião em sala de aula, vários pais, tem mãe, tem pai que chega e fala assim, professora, me ajuda porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Dependendo da série que aquele filho tá, até ainda dá para ajudar. Mas dependendo da série que ele tá, se ele tá no médio, se ele tá no último do Fundamental 2, quase dá para a gente falar assim, agora não tem como eu te ajudar. Porque quando ele precisava de ajuda, você estava ou conversando com alguma amiga no telefone, ou tinha feito uma viagem para a Europa, na hora que ele estava precisando de você. Ou você estava muito entretida no WhatsApp. Né? Então eu recrimino, porque dá para conciliar as duas coisas. Perfeito! Filho, o WhatsApp, não sei o que rede mais. Mesmo porque se você for disciplinada com você mesmo, você que é mãe, você está ensinando o teu filho a ser disciplinado com ele. Nossa, perfeito! A gente é um exemplo na prática. Na prática. Eu quero que meu filho tenha um bom rendimento na escola, que ele faça os exercícios, mas eu como mãe, o que eu estou espelhando para o meu filho, né? Tem os meus horários. Eu falo, exercício físico, que você deixou super bem claro que é importante, então os pais vão realizar os exercícios, os filhos também vão. Porque muitas vezes a gente tem uma realidade dos pais fazendo o seu esporte e o filho em casa ali no videogame. Não tem aquela preocupação que tem consigo com o filho. Com o filho. Entendeu? Outro dia eu vi uma cena assim, lá em casa. Eu estava conversando com uma mãe que foi lá fazer um contrato de aula para o filho dela e o outro filho estava brincando, outra filha, lá no quintal com o cachorro e tal. Daí um pouco ela se entediou de brincar com o cachorro, ela chegou lá e falou assim, mãe, me dá meu celular porque eu tô viciada, eu não aguento mais ficar. Nossa. Então é uma frase que ela viu a mãe dela falando para alguém, minha filha está viciada, ela fica no celular direto. Mas com certeza a mãe não fez nada para isso não acontecer. Entendeu? Isso me chamou muita atenção, porque ela era uma criança. Então, como assim? Eu estou sabendo que eu sou viciada e eu continuo? Nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Produzindo fala dos adultos. Produzindo fala dos adultos, textos que ela fica escutando, assim, entre os amigos dos pais. Né? Então, fica difícil. Fica difícil, Então, eu vejo, a gente precisa ter um equilíbrio, como tudo na vida, principalmente quando você é pai e mãe, para saber dar um aconchego e não deixar que essas questões, como por exemplo o uso das novas tecnologias, que não são mais novas, mas há um tempo a gente falava as novas tecnologias, que o uso das tecnologias que é extremamente importante, mas que ele não exceda. Assim, quando veio a TV, quando veio o videogame, tem que ter o limite. E eu vejo o seguinte, as escolas, por exemplo, para elas manterem o aluno agora, lá, eles cobram, para poder manter a escola e pagar os professores. E aí, o que acontece? Eles começam a implantar tecnologia, uma atrás da outra, e exige do professor que ocupe a sala que tem computador, porque eles venderam esse peixe quando o pai foi fazer matrícula. E muitas vezes o pai vai, olha a beleza da escola, olha a tecnologia, olha se tem sala que tem... como é aquele... eu até esqueci o nome, mas ele diz que coloca a imagem da lousa, uma imagem interativa na lousa. Imagem interativa e tal. Ai, tem, isso é bom pro meu filho. Será? Será que eu ponderei pra quê? E por que isso é bom? Será que isso é bom toda hora pro meu filho? Ou será que era legal se ele tivesse que ele descobrir isso daí?
Nossa, né? Porque ele chega com tudo pronto. A imagem já está pronta, o telão já está lá. Nossa, entendeu? isso é outra coisa que você falou, tá tudo muito pronto. As pesquisas, quando você faz na internet, estão muito prontas. E vai fugindo muito, até por exemplo, da realidade da matemática, em que o aluno tem que descobrir, fazer. E eu acho que isso também tem a ver com a preguiça que muitas vezes eles têm, porque já tá tudo tão pronto no dia a dia. E seguindo esse raciocínio, né? Como que o nosso ensino é muito dependente dos políticos, Sim. aí eles inventaram que tem que ter uma interdisciplinariedade. Só que eles inventaram isso e jogaram esse produto para o meio e não deram capacidade para os professores aplicar isso. Perfeito. Entendeu? Então, eu vejo reunião de professores fazendo interdisciplinariedade assim. Ai, meu Deus, o meu é matemática. O que eu vou fazer? Para que serve? Gente, tem que entender uma coisa. A matéria que o professor do Fundamental 2 dá em matemática, ela alfabetiza o aluno. Assim como o professor do Fundamental 1 ensina ele a escrever o ABC e formar frase, parará, o professor do Fundamental 2 ensina ele a colocar as coisas, o raciocínio, a fatoração, o produto notável, não sei o que, fórmula de base, ensina isso a ser colocado no papel, a ser desenvolvido para o professor do ensino médio aplicar. Aí dá para ter uma interação com outras matérias. Nossa. Entendeu? Porque, para que eu estou aprendendo fórmula de básica? Hoje, você só está aprendendo. Agora, amanhã você vai aplicar. Amanhã quando? Amanhã, lá no médio, o teu professor tem condição de te mostrar aonde ele vai, aonde você vai usar isso. Quais são as profissões que vão requerer isso de você? Sim. Eu por um momento me emocionei aqui, enquanto você estava falando, porque me recordei que você foi quem me ensinou a fórmula de Bhaskara. E a Amélia, com emoção, porque os alunos às vezes falam, nossa Ju, teacher, né? Hoje eu sou mais professora de inglês, mas como é que você sabe tanto a matemática, como é que você lida? Eu não sei, eu tenho uma boa relação com a matemática, ela é minha amiga, eu falo para os alunos, ela é minha amiga. Então nós caminhamos juntas, mas os professores que colocaram isso no meu coração e de muitos alunos, é o que hoje, é o motivo pelo qual hoje nós temos essa excelente relação com a matemática. Eu me lembro das suas aulas, Amélia, e eu acho que é legal isso ouvir, porque hoje em dia eu percebo que há uma seriedade muito grande com o conteúdo da matemática. Claro que é um conteúdo sério, como todos os outros, mas a linguagem do adolescente, às vezes eu acho que está sendo deixada de lado. E eu me lembro que eram aulas muito alegres, eram aulas divertidas. Que a Amélia, não é que elas eram divertidas porque a Amélia falava uma piada. Não. A Amélia contextualizava a aula da matemática de uma maneira extremamente interessante. E naquela época eu já dava prova contextualizada. Nossa, todas. E uma coisa, Ju, o professor hoje, ele se vê, eu nem ponho muito a culpa no professor, mas na escola que mantém aquele professor. Por quê? Para o interesse da escola, ela adota apostila. Por que ela adota apostila? Porque ela pagando o franchising, né? Eu esqueci o nome daquilo que ela paga, como é? Royalty. Ela pagando royalty, a firma daquela apostila, por exemplo, o ângulo, etapa, o SAS, o positivo, tudo, eles fazem a publicidade daquela escola. Né? Só que assim, você como professor tem que dar 8 apostilas e você tem 3 trimestres, 3 ou 4? Trimestres são 3 ou bimestre 4. Hoje em dia é mais trimestre. Verdade, mais trimestre. Você tem 3 trimestres para dar 8 apostilas. Aí você tem assim o calendário que a própria escola manda de acordo com a realidade que eles vivem lá. Se eu trabalho, por exemplo, com positivo, que é de lá de Minas Gerais, é uma realidade completamente diferente. Eu trabalho com SAS, que vem de lá do Nordeste, uma realidade diferente. Bom, mas enfim, aonde eu quero chegar vai servir para todos, porque eu tenho que vomitar a matéria em cima do aluno.
Eu tenho que correr para cumprir aquilo lá, porque senão minha coordenadora começa a fazer pressão em mim. Você corre, quem perde? Você, você perde saúde. Sim. Porque você está sendo pressionado. Sim. E teu aluno perde a oportunidade de aprender como eles aprendiam. Porque a gente dava matéria, mesmo conteúdo. Dava mais conteúdo ainda. Sim. Só que depois o aluno aprendia aquele conteúdo que você estava falando. E uma coisa, Amélia, eu me recordo, talvez, como você bem disse, os professores tinham uma liberdade de trabalhar, né, do seu jeito, com o seu estilo, que isso é algo extremamente importante, respeitar o estilo do professor. E aí a gente conseguia entender o conteúdo e treinar. Porque eu vejo muitas vezes, às vezes eu faço alguns atendimentos particulares e alguns alunos falam, você dá uma olhadinha nessa questão da matemática? Eu vou dar uma olhadinha. Mas cadê os exercícios? Eu copiei a matéria. Como assim você copiou? Pergunto para os alunos. Tem quem copia e tem quem bate foto, né? Mas como é que faz na matemática? Não é? Mas cadê a prática? A letra A, B, C, D, aquele exercício, aquele outro ali. Não, eu só copiei aqui o que eu entendi por escrito. Não. Então tem alguns cursinhos assim que tem apostila, que nem o SAS e o Etapa. O método deles é aspiralado. É aspiralado. Então, por exemplo, às vezes eu entro no primeiro ano do médio, certo. eu estou dando funções. Certo. Valor numérico das funções. Coisa simples, demais. Daí eu saio, vamos caminhar a última aula lá no terceiro do médio. Eu estou dando funções. Porque tudo que ele viu no primeiro, ele volta a ver no segundo, que viu no primeiro e no segundo, volta a ver no terceiro. Entendi. Entendeu? Esse método é bom? É menos pior, vamos dizer assim. Não é ruim nem bom. Por quê? Se o aluno deixou de ver alguma coisa nos outros anos, porque você vomitou a matéria dele, ele vai ver depois, com mais maturidade. Veja um proveito nisso. Mas isso que você falou é uma crítica muito interessante e importante que todo mundo faça reflexão, principalmente meus amigos educadores que nos assistem, porque o nosso estilo de aula, né, Amélia, é algo que tem que ser respeitado e a gente tem que se colocar perante a equipe, a coordenação. Olha, temos um conteúdo, mas eu vou trabalhar desta forma, porque você sabe onde você quer chegar com o seu conteúdo. Não é só a apostila que vem, você tem que chegar ali, você já sabe. Ju, eu fico muito triste com esse negócio de apostila. Sim. Não é porque eu não quero progredir, ou porque eu estou ultrapassada, eu sei que eu não estou ultrapassada. De jeito nenhum. É por causa do seguinte, hoje eu falo assim para o aluno que está ali comigo, qual o nome da sua professora, por exemplo, no colégio X? Minha professora? Não sei. Como assim? Nós estamos em agosto, você não sabe o nome da professora? Não sei. E a sua professora é moça? Ela é jovem? Ela tem idade? Sabe que eu não sei? Então, peraí, o aluno, o professor para aquele aluno, ele só é mais um, sabe por quê? Porque ele se sente assim na mão do professor. Nossa! Ele é mais um aluno, porque o professor, ele não dá aquela atenção, ele não dá aquele amor, ele não se preocupa, ele não, né? Às vezes não é nem porque ele quer, é por causa de quanto é corrido. Entendeu? Então ele não se preocupa de escrever um negócio. Mãe, hoje seu filho, não tem isso lá pro seu filho. Mas também que você queria fazer isso no ensino médio? Não é que eu queria. É porque tem pessoas no ensino médio que estão precisando disso. Perfeito. Não sei se ele está no ensino médio, na faculdade, no doutorado. O que a pessoa precisa, ela precisa, não tem grau. Respeitar as necessidades do indivíduo. Exatamente. Não tem idade. Porque não tem coisa melhor para o aluno aprender e começar a dar atenção para a tua matéria, no meu caso matemática, fala assim, nossa, você me ensinou matemática. Não, eu te ensinei a dar valor. É diferente de te ensinar matemática. Porque a partir do momento que você se sentiu importante para mim, você começou a achar minha matéria importante para você. Nossa, gente, meu Deus do céu, eu tô quase chorando aqui. Entendi. Porque é verdade, é valorizar o outro. É valorizar o outro. E isso que você disse, eu já tive situações também de aluno falar, eu não sei o nome da minha professora, estamos em outubro, como assim? Falta vínculo. Falta vínculo. Então, para que eu vou aceitar estudando a matéria dessa professora? Se eu tenho professor de sociologia ou geografia, eu falo isso porque o pessoal de humanas, eles têm muito mais habilidade assim de
fazer troca com o aluno, né? De comunicar. De se comunicar. Ele sabe o nome. Eu sei sim o nome da minha professora de história, porque ela é a favor ao partido da direita, ou porque ela é a favor à esquerda, ou porque hoje ela promoveu um debate na sala de aula. Então eu vou estudar, porque isso tem eleição esse ano, eu tenho que saber. E a matemática, quando é que você vai procurar saber? Porque só tem Olimpíada OBMEP, Olimpíada do Estado, não sei o que, isso que lá. Mas Olimpíada faz o quê? Frustração no aluno. Nossa. Porque os exercícios são extremamente difíceis. Nossa. E o professor te coloca na Olimpíada para você fazer o nome da escola. Ninguém nem pensa na frustração do aluno. Exatamente. Quer dizer, a gente percebe com essa conversa, com essa mestre, que é a Amélia, que a matemática, muitas vezes, a gente pode ter uma questão com ela que problematize-a para nós, que muitas vezes não tem a ver com a própria matemática, mas a maneira como ela é apresentada pra gente, como ela é colocada. Nossa, e às vezes, eu hoje mesmo estava conversando, antes da gente começar a nossa entrevista aqui, estava conversando com uma outra colega, Daniele, que com certeza vai assistir aqui a gente. Ela falou assim: nossa, Ju, essa entrevista eu quero assistir, porque eu sempre tive um problema sério com a matemática. E no final, Amélia, ela e eu chegamos à conclusão de que o problema nela está na insegurança, aquele medo que você bem colocou. Eu não vou ter sucesso, eu não vou conseguir, eu vou errar, eu não quero errar, mas cadê o treino, né? Cadê a forma com a qual a matemática foi apresentada? Muitas vezes os pais pressionando, que tem isso também, né? Querer que o filho tenha a vitória, que na verdade é a vitória para o próprio pai, né? Sim, é a realização dele. É a realização dele. Amélia, se você pudesse deixar pra gente uma mensagem para os professores, para os pais, essa questão da matemática hoje em dia, o que você deixaria aí de mensagem que seria importante para todo mundo? Bem, eu acho que o centro de tudo está naquilo que você pode se dar. E quando eu falo assim em se dar, é para os professores e para os pais. A vida é corrida, eu sei, a vida é corrida. A gente está necessitando muito de dinheiro, porque a vida está numa carestia muito grande. Mas eu quero que vocês façam a seguinte reflexão. O meu aluno, ele está comigo porque os pais depositaram confiança em mim. Então eu tenho que ter uma doação naquele momento para o meu aluno. E o meu filho, ele está frequentando uma escola, e também ele pode estar frequentando uma escola e uma escola de aula particular. Por quê? Porque eu preciso não só pagar essa escola, eu preciso me doar, eu preciso estar presente, né? Mas eu faço isso. Então você procura, tá? Você procura dentro da tua casa onde está esse buraquinho, essa falta de atenção. Não, essa professora não sabe o que ela está falando. Eu sei o que eu estou falando, você pode procurar. É muito difícil, às vezes, como professor e como pais, a gente achar essa falha na gente. É difícil por N motivos, mas a gente tem que se mover a procurar para o nosso filho crescer, para a nossa família crescer. Né? É esse o recado que eu dou. Por quê? Eu não devo de falar muito, porque é um assunto muito extenso, que depende de muitas coisas. Eu vejo assim, hoje eu vejo meus alunos da seguinte forma. Parece que eles são a massa de um pão, que eu amasso, vou sovando, e eu não consigo sovar. Ela vai saindo pelos meus dedos, devido essa falta de doação, a lacunas, devido a esse excesso de tecnologia, coisas que não dependem só de mim, que sou professora. Nossa, Amélia, você falou tudo. É isso que eu deixo para todo mundo fazer uma reflexão. Essa reflexão da própria mãe, né? O pai, a família como um todo, que é a base, é o nosso primeiro mundo. E quando for fazer essa reflexão, lembrar que o sim é sim, e o não é não. Nossa. Dizer não é frustrar o teu filho, é amar. O dia de amanhã, quando ele vai dizer não para o filho dele, ele vai lembrar de você. Nossa. Mas isso vai demorar? Vai sim. Vai demorar, mas vai acontecer. Nossa, para mim, essa entrevista hoje ela devia chamar a emoção e a matemática, porque elas caminham juntas. Amélia. Muito junto. Muito obrigada. Obrigada, Ju, de poder falar isso, que às vezes fica aqui, sabe, com nó,
fica tudo guardado, eu não posso falar. Nossa, é uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigada. E eu quero tê-la em outros momentos também, porque você, como muitas pros que se dedicam e que se motivam, você traz para nós uma voz que é carregada de sabedoria, que é a junção da experiência com a inteligência de anos de competência e que muitas vezes as pessoas não dão aí a voz, a vez de ouvir essa voz, sabe? E fazem, levam um dia, imagina que essa professora está falando, vamos ouvir com atenção e carinho, porque são anos de experiência relacionadas não só à matemática, mas como à doação na educação. Sim. Nossa, muito obrigada, Amélia. Obrigada, Ju. A Amélia, não esqueçam, ela é professora de educação particular de matemática. O contato da Amélia vai aparecer, porque eu sei que muitos de vocês vão querer, porque ela é emoção em pessoa. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, digo eu, viu? Muito obrigada a atenção de vocês. Que aproveitem muito o nosso programa para sempre aprender a como educar para transformar. Um abraço enorme e até a próxima. Tchau, tchau!